Voltamos a apresentar o Jornal Virou Notícias. Bem-vindos ao nosso Jornal Virou Notícias, estamos no nosso segundo bloco. Hoje nós não vamos falar de mercado financeiro, porque não houve movimentação nas negociações da Bolsa de São Paulo devido ao final de semana. Vamos trazer informações para você ficar sempre muito bem ligado aqui no Jornal Virou Notícias. Prazo de inscrição para o vestibular da FUVEST, o mais concorrido do país, entra na reta final. Termina em 10 dias, na segunda-feira, 11 de setembro. Nesta edição, a prova da FUVEST vai selecionar quase 9 mil alunos para a Universidade de São Paulo, a USP. Outras 2.700 vagas serão disponibilizadas pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. As inscrições para o vestibular devem ser feitas via internet no site fuvest.br. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa é de R$ 170. As provas serão aplicadas em mais de 30 municípios paulistas e o exame da primeira fase, com 90 questões, está marcado para o dia 26 de novembro. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. 10 criminosos foram mortos um confronto com policiais civis na região do Morumbi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, na noite deste domingo. Não há relatos de sobreviventes entre os suspeitos. Nenhum policial do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, o GARRA, responsável pela operação, ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Civil, os bandidos integravam uma quadrilha especializada em roubos a residências e vinham sendo monitorados por suspeitas de atuarem na região. Eles já teriam promovido ao menos 20 assaltos do tipo e foram abordados após uma nova ação criminosa. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade. Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram na quinta-feira simulação de bombardeio sobre alvos norte-coreanos na região próxima da fronteira entre os países asiáticos. Os exercícios militares demonstram a força dos aliados para fazer frente ao recente lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte que atingiu o mar do Japão. As manobras envolveram, do lado americano, 4 caças F-35B invisíveis aos radares e 2 bombardeiros, associados a uma frota sul-coreana com vários caças F-15. Outros caças japoneses e bombardeiros de longo alcance a serviço na ilha de Guam também participaram do exercício. Autoridades militares da Coreia do Sul reafirmaram a determinação dos aliados de combater as provocações do governo de Kim Jong-un, que ameaça a paz regional e global. Jornal Virou Notícias. Os Estados Unidos ameaçaram retaliar a Coreia do Norte com uma grande resposta militar neste domingo. O Pentágono reagiu ao 6º teste nuclear do regime asiático com a promessa de, frente a qualquer ameaça, realizar um ataque efetivo e esmagador. Segundo o chefe do Departamento de Defesa, Jim Mattis, que se reuniu hoje com o presidente Donald Trump, os Estados Unidos têm muitos meios para levar à total aniquilação do país, mas não quer fazer isso. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. José Sarney Filho afirma ter sido pego de surpresa quando perguntado sobre o decreto assinado pelo presidente Michel Temer que extingue reserva na Amazônia. Para o ministro do Meio Ambiente, houve falta de comunicação interna do governo no que diz respeito à Reserva Nacional de Cobre Associados, que abrange os estados do Pará e do Amapá. Em declaração concedida ao jornal Valor Econômico, Sarney Filho revelou que a pasta foi consultada em junho e se opôs em parecer técnico, mas depois disso não foi mais chamada a opinar. Na última quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para Temer explicar o decreto. O que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Virou Notícias.
Em novo anexo entregue por delatores da JBS, a Procuradoria-Geral da República, o empresário Joesley Batista revela que procurou políticos para fazer pressão e conseguir que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, liberasse um financiamento para a construção de uma fábrica de celulose da Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Nos documentos, o empresário afirma que solicitou apoio para o negócio entre os anos de 2009 e 2010 ao senador José Serra, do PSDB de São Paulo, à época candidato à presidência da República, e aos ex-ministros petistas Antônio Palocci e Guido Mantega. Jornal Virou Notícias. Governo federal aumenta desconto de pagamento à vista no Refis. A base aliada do presidente Michel Temer aumentou em 2 dias de 60% para 70% o abatimento para débitos quitados de uma só vez. Foram mantidos os descontos de 90% para pagamentos à vista, de 80% para aqueles parcelados em 145 vezes e de 50% para débitos pagos em 175 meses. A União ainda editou uma medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Refis de 31 de agosto para 29 de setembro. O pacote de condições mais vantajosas para os contribuintes faz parte do plano do governo para tentar aprovar a MP, que criou o programa de refinanciamento. A expectativa é que o texto seja votado no Congresso Nacional nas próximas semanas. Tadeu Inácio, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. O menino de 8 anos foi baleado na cabeça durante um arrastão no final da tarde deste domingo em Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A criança estava em um banco traseiro de um carro quando seu pai tentou manobrar o veículo para fugir, mas os ladrões atiraram, ferindo o menino. De acordo com a Polícia Militar, agentes da 15ª BPM de Caxias foram informados sobre o ocorrido após o pai da criança buscar socorro no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Jornal Virou Notícias. O jornal mais completo do Brasil. Esportes. E será que a América do Sul vai voltar a sediar mais uma Copa do Mundo? Será? Vamos ver a informação aí. Paraguai se une à Argentina e Uruguai para sediar a Copa do Mundo de 2030. O presidente paraguaio, Horácio Cartes, confirmou que o país seria uma espécie de subsede, com a capital Assunção recebendo algumas partidas do Mundial, que marcará o centenário da principal competição de futebol do mundo. A novidade fez com que o anúncio oficial da candidatura, que seria feito apenas entre Argentina e Uruguai, fosse adiado para o início de outubro. Por enquanto, a proposta tripla é a única para a Copa de 2030. A China também demonstra interesse. Já em relação ao Mundial de 2026, estão no páreo a candidatura conjunta de Canadá, Estados Unidos e México e outra do Marrocos. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade. A torcida do Grêmio pode ficar tranquila. Depois de ver Bolanhos e Lincoln serem emprestados, Pedro Rocha ser negociado com o Spartak Moscou e Maicon ser afastado do resto da temporada por lesão no pé esquerdo, Luan não deixará o clube antes do final do ano. A proposta de última hora do Valência por Luan foi recusada pelo Grêmio durante reunião entre a diretoria tricolor e representantes do clube espanhol na tarde da sexta-feira. As partes não chegaram a um acordo, mas deixaram em aberto a possibilidade de novas conversas para o fim do ano. Jornal Virou Notícias. Sem sequer entrar em campo, o Barcelona sofreu sua segunda derrota só nesta sexta-feira, dia que foi encerrada a janela de transferências na Espanha. De acordo com o jornal catalão Sport, o Paris Saint-Germain recusou a última proposta do clube por Di Maria e as negociações foram finalizadas. O mesmo havia acontecido com Felipe Coutinho mais cedo. O Arsenal recusou a última oferta do Barcelona. Jornal Virou Notícias.
No sábado tivemos um jogo que complementou a 22ª rodada do Brasileirão. O Grêmio foi impiedoso e aplicou um 5-0 no Sport. Foi a primeira partida do time sem a presença do atacante Pedro Rocha, que nesta segunda está viajando para Moscou, na Rússia, e se apresenta ao Spartak. Com a vitória, o clube gaúcho chega aos 43 pontos, 7 a menos do líder Corinthians. O Brasileirão volta no final de semana que vem. Jornal Virou Notícias. A Copa da Primeira Liga definiu os finalistas desta edição 2017. Na primeira semifinal, o Atlético Mineiro bateu a equipe do Paraná Clube por 1-0 com gol do meia Elias. Na grande final, irá enfrentar os paranaenses do Londrina, que jogaram na manhã deste domingo contra o Cruzeiro, que levou uma equipe reserva a campo. O Cruzeiro estava vencendo até o final do segundo tempo, quando Londrina empatou e levou a partida para os pênaltis. Aí, o goleiro César do Tubarão brilhou, pegando 3 cobranças e colocando a equipe do Café nas finais da Copa. Jornal Virou Notícias. A seleção brasileira já está em Barranquilla para o jogo de amanhã contra a Colômbia. No último treino da seleção em Manaus, o técnico Tite promoveu algumas mudanças e a equipe que poderá entrar em campo é Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, no lugar do Marcelo, que sofreu o 3º cartão amarelo, Fernandinho como volante, o meio-campo com William, Paulinho e Renato Augusto, na frente Neymar e Firmino. Jornal Virou Notícias. Informação com credibilidade. O brasileiro Mário Fernandes, ex-lateral do Grêmio, estreou na seleção russa. O jogador se naturalizou após atuar no futebol russo no sonho de disputar uma Copa do Mundo. E se mantiver o mesmo futebol, poderá realizar o seu sonho, hein? A estreia aconteceu neste domingo na partida do amistoso contra o Dinamo de Moscou, onde o jogador marcou um dos gols da vitória por 3-0. Jornal Virou Notícias. A informação mais perto de você. E assim fechamos mais uma edição do nosso Jornal Virou Notícias. Que você tenha uma semana super proveitosa. Um grande abraço a todos e um setembro, né? Um setembro maravilhoso. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Você ouviu o Jornal Virou Notícias. A informação com credibilidade só aqui na sua rádio.